Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui e dando continuidade às nossas aulas de geografia. Nós falamos sobre os elementos climáticos na última aula, agora nós entramos nos fatores climáticos, que são aqueles que vão depender aí de cada região para que você entenda e componha o que cada clima vai ter como característica. Todo clima tem a sua latitude, que é a distância de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador, ok? E também na altitude. A altitude, todo o clima tem também, que é a sua distância na vertical, quando comparado com o nível do mar, tá? Correntes marítimas, nem todo clima tem correntes marítimas, que aí vai depender da movimentação das águas daquela determinada região. Às vezes pode ser quente, às vezes pode ser fria, e isso altera as questões climáticas. Mas se você está no interior, você não tem efeito nenhum das correntes climáticas. Massas de ar, toda região tem massa de ar, às vezes seca, às vezes úmida, tá? Às vezes fria, às vezes quente, também vai compor o clima. Continentalidade, se você está no continente, você tem aí a massa seca do continente, e maritimidade, que seria aí a influência da estrutura, da questão úmida do mar em relação ao seu clima, tá? Então esses são os fatores climáticos. A interação desses fatores vão dar as características de temperatura, de umidade, de pressão de um determinado clima, ok? Então isso é fundamental. A latitude é a distância em relação à linha do Equador. Então, como nós já conversamos lá nas primeiras aulas sobre cartografia, a latitude define as linhas chamadas das zonas climáticas. Então, a questão, o ponto que eu estiver em relação à linha do Equador no planeta, basicamente vai me dizer quantidade de sol que eu vou receber, tá? Então, essa quantidade de sol que eu vou receber está relacionada ao calor, que eu vou ter naquela região. Então, o primeiro fator é a latitude. Então, como você pode ver na imagem, ali na chamada zona tropical, ou zona intertropical, eu tenho maior quantidade de sol, pelo posicionamento está no meio da esfera. Aí eu tenho as zonas temperadas, que são as zonas médias, caracterizadas aí por 4 estações bem definidas ao longo do ano, e as zonas polares, onde o raio solar bate bem pouca nessa região. Então, aqui vai entrar num ponto importante que nós já conversamos na parte de cartografia, mas agora passa a ser fundamental esse entendimento da linha, do que seria, por exemplo, eu ter a base aqui do planeta, aqui eu tenho a linha do Equador, que vão ser os que vai ter a linha dos 0 graus. 90 graus norte, 90 graus sul, certo? Norte, sul. E aí nós teremos aqui, nós vamos ter aqui o Sol, Então a gente vai ter o Sol, esse Sol ele bate direto aqui na linha do Equador, certo? E aí, nas outras áreas, ele vai ter uma emissão menor, tá? Quando eu comparo ele com a linha do meio. Então, nessa região do planeta, a gente vai chamar de zona intertropical. Então, essa linha aqui, que é de 0 a 30 graus a norte, ou de 0 a 30 graus a sul, nesse cenário que a gente falou aqui, ó, aqui nós temos a zona intertropical. Nessa zona intertropical, onde eu tenho maior quantidade de sol. Então, a tendência de você ter as grandes florestas tropicais, mas também áreas que podem ser desérticas, baseado aí nos outros elementos climáticos. Então, quanto mais próximo, latitude baixa, mais próximo da linha do Equador, maior a probabilidade de eu ter uma grande quantidade de sol. Quanto maior a latitude, ou seja, mais distante do Equador, no perto de 90 graus, por exemplo, a norte ou a sul, menor quantidade de sol, a temperatura tende a diminuir. Então, nos polos, eu tenho grandes latitudes, perto do Equador, baixas latitudes. Então, o Brasil é um país predominantemente com baixas latitudes, porque nós nos encontramos, a parte do norte do Brasil se encontra na linha do Equador, então bem próximo de 0 graus. O estado de São Paulo, por exemplo, vai se encontrar ali 23, 24, 25 graus de distância da linha do Equador. A partir de 30 graus, nós vamos ter as latitudes médias. No Brasil, a região sul é a região que se encontra na chamada zona subtropical, ou zona temperada, a zona abaixo das linhas dos trópicos. Tá? Então, a região, em geral, mais frio, o sul é bem mais frio do que o norte do Brasil, que está na linha do Equador, E quanto mais você vai descendo do norte, vai ficando um pouco mais frio, baseado nessa linha básica da latitude, combinado? Bom, então a latitude é a influência da temperatura, lá o Sol, batendo mais geral, perto dos 0 graus, e ali você vê 30, 60, 90, quanto mais próximo de zero, maior a temperatura, como Macapá ali está no ponto zero,
né? Então passa a linha do Equador sobre ele, é uma região muito quente. Quanto maior a latitude, menor a temperatura, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, menor a temperatura. Então, a latitude define, além das ajudar junto com a longitude as coordenadas geográficas, que tem a ver com a parte cartográfica de localização no planeta, as latitudes definem zonas climáticas. Então, o Brasil quase inteiro se encontra na zona intertropical, se encontra na parte mais quente do planeta, parte que mais recebe a incidência solar, nessa zona vermelha que vocês podem ver aqui, tá? Então, no mapa, zona tropical, zona temperada norte, zona glacial, zona glacial ártica, né, zona polar ártica. Então, aqui está a divisão do planeta. Quando você olha a linha vermelha, você vai perceber que o Brasil se encontra grande parte dentro dela, beleza? Bom, a altitude. A altitude é a distância de qualquer ponto, né, do planeta, do território, em relação ao nível do mar. Tá? A altura de um território em relação ao nível do mar. Quanto mais alto, menor a temperatura. Por quê? Porque você diminui a pressão e essa pressão vai perder a capacidade de segurar esse calor, tá? Quanto menor a pressão, menor a capacidade de segurar o calor. Então, quanto mais alto, mais frio, tá? Então, é o mais forte fator climático. Depois da latitude, passa a ser o mais forte fator climático. Quando eu estou próximo de Santos ali, por exemplo, na praia, é mais quente do que quando eu estou a 2.000 metros lá em Campos de Jordão. Lá é mais frio. Eles podem estar na mesma latitude. Nós estamos no mesmo ponto de latitude próximo ao Equador, mas eu sou alto, estou numa parte alta e você numa parte baixa. A parte mais alta, ela tende a ser mais fria, tá bom? Então esse é um ponto crucial. Estamos na linha do Equador, mas é uma montanha, tipo a Cordilheira dos Andes, né? Tá próxima à linha do Equador, mas é uma cordilheira de montanhas. A cordilheira de montanhas será mais fria, porque ela é mais alta, tá? Então quanto mais alto uma região, mais fria ela vai ser. Então às vezes está numa linha muito quente, tá? E naquela linha muito quente do Equador eu tenho uma área muito alta. Essa área mais alta vai ser mais fria do que a área que está embaixo. Tudo bem? Então, altitude também é um fator crucial aí. Correntes marítimas. Correntezas que percorrem os oceanos. Movimento das águas do mar, né, que podem ser quentes ou frias. Então, por exemplo, uma área aqui no deserto do Saara, né, você tem essa corrente azul, corrente das Canárias ali, ela é fria. Então, o deserto do Saara, por exemplo, parte dele se encontra no litoral. Né, tá em frente ao mar. Você, pô, mas em frente ao mar é deserto? É porque a corrente é fria, a água fria não evapora. Né? E a mesma coisa se você está numa área que tem água quente, como é o caso do Nordeste brasileiro ali, né, a parte, né, litorânea, Fortaleza, Recife, Alagoas, toda essa região a corrente é quente. Né? A corrente sul equatorial, a corrente das Guianas são correntes quentes. Então elas levam bastante evaporação que causa mais chuvas ainda para aquela região. Então é um fator que atinge mais as zonas litorâneas. A parte do interior, por exemplo, você mora a 400 km da praia, a corrente marítima não faz nenhum efeito sobre a sua área. Então não é um fator climático que altera o seu clima. Correntes marítimas, né? A corrente bem importante, corrente de Humboldt, né, que passa ali na região do Chile, né, que é um dos fatores a gente ter o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, fica nos Andes. Então, o primeiro fator que faz o deserto do Chile ser o mais seco do planeta é que a corrente marítima que passa naquela região é extremamente fria. Então, essa água fria não evapora. E um outro fator é que quando sobe essa evaporação, ela é barrada pela altitude. Você tem um relevo muito alto que impede que passe os ventos, né, tornando aquela região mais seca ainda, beleza? Bom, as massas de ar. As massas de ar são esses conjuntos, né, são fragmentos da atmosfera que se movimentam, são os ventos, né, que vão se movimentar de uma área para outra, que tem as mesmas características de umidade e pressão. Então, por exemplo, a massa equatorial atlântica, a MEIA, massa equatorial atlântica, é uma massa importante no Brasil, que é uma massa que traz umidade de ar ali, traz bastante umidade para a região litorânea, da Fortaleza, de Alagoas, Recife. Então, essa massa de ar chega nessa região e traz bastante umidade, certo? Mas eu tenho algumas massas, por exemplo, a MTC, massa tropical continental, que vem da Argentina. Então, é um vento seco. Vento seco traz seca, não traz chuva. Então, o conjunto de fatores, e vai depender também da estação do ano, o conjunto de fatores climáticos vão dar as características esperadas do clima daquela região, ok? Bom, continentalidade. No interior do continente, a amplitude térmica é maior do que na praia. Na praia, você tem uma variação pequena de temperatura. A gente falou sobre a água do mar
e areia, né, elas vão variar ali durante o dia, uma coisa de 5, 6 graus de temperatura ao longo do dia, né, de mudança. Já quando a gente fala do interior, no interior, se você mora no interior, como eu, você vai ter ali, né, por volta de manhã vai estar 11, 12 graus, por exemplo, no início da primavera, no meio do dia está 28, 29, no final do dia cai. Tá? Então, amplitude térmica é a diferença do mínimo e do máximo de temperatura que você tem ao longo do dia, ok? Porque você tem, o continente não tem essa água abundante do mar. Então, a tendência é que esquente muito e esfrie rápido, né? Então, essa é uma característica da continentalidade. Então, quem está no litoral não tem efeito da continentalidade. A terra esquenta rápido, mas perde calor rapidamente. A água demora a esquentar, mas você tem calor por mais tempo. Então, nem todos os fatores climáticos atingem todas as regiões, tá? E a interação deles vai dar as características climáticas esperadas para uma determinada área. Então, distante da água, grande variação de temperatura. Então, qual área variou mais temperatura? Põe lá, uma está em frente ao mar, ela variou menos do que uma área que está mais longe, ok? Por conta dessa questão do calor específico, a água demora para se esquentar, mas ela retém a temperatura. Já o continente se esquenta rápido e se resfria muito rapidamente também. Fatores climáticos, então continentalidade e maritimidade, litoral, temperaturas em geral mais amenas, você não tem uma grande variação de temperatura quando eu comparo com as áreas do continente, as áreas do interior, tá? Então aqui nós vamos ter os tipos de clima, né? Então a latitude determina a maior parte dos climas da Terra. Se você está aqui na zona intertropical, o seu clima é tropical. Mas talvez você tenha uma montanha gigantesca lá no meio desse trópico, certo? Uma gigante da montanha. Aí no alto da montanha não vai ser um clima tropical, um clima com uma estação muito quente, né, por exemplo. Aí você vai ter um frio de montanha. Aí é frio por conta da altitude, da grande montanha, certo? Então esse é um fator importante. A latitude é o fundamental, é o mais importante de todos os fatores climáticos. A altitude é o segundo, tá? Então, porque a latitude determina a incidência dos raios solares no planeta. Aqui são os climas quentes, climas frios, climas temperados e clima de altitude, né? Não precisa decorar todos esses climas, mas tem que saber os climas brasileiros para que você entenda e saiba, né, a localização, onde está e características de cada clima, depois da vegetação, né, depois da hidrografia e do relevo de cada uma dessas regiões brasileiras. Mas aqui coloquei um gráfico com, né, um mapa com todos os climas do planeta. Os climas, como polar, temperado, tropical, subtropical e equatorial, são determinados principalmente por quem? Pela latitude. Então esse é um ponto importante. Brasil, latitude baixa, a maioria dos climas serão tropicais, tem o equatorial e a maioria dos climas serão ligados ao clima tropical. Os outros fatores, como altitude, massa de ar, corrente marítima, continentalidade e maritimidade, também vão influenciar, mas depende muito. Maritimidade não influencia no interior, continentalidade não influencia em frente ao litoral, tá? Então, climas como frio de montanha, desértico, semiárido, mediterrâneo, são diversos climas espalhados pelo mundo, ok? Mas agora a gente entra especificamente aí nos climas, né, relacionados à base brasileira. O clima equatorial é um clima quente e úmido, tá? Quente e úmido o ano inteiro. Altas temperaturas o ano inteiro, alta pluviosidade, ou seja, grande quantidade de chuva, se situa na linha do Equador e entre os trópicos. Então tem que estar bem na linha do Equador. No Brasil, é característica do clima da floresta amazônica, tá? Manaus, quente e úmida, tá? 44 graus. Não sei se vocês já estiveram na Amazônia alguma vez. Você sente que você está suando o tempo inteiro, né? Uma umidade gigantesca batendo na sua cara, assim. É muito úmido e muito quente aí, relacionado estar na linha do Equador e também com o processo da vegetação daquela região, tá? Então, climograma. O que é o climograma? Isso aqui tem que saber, tá? Então, esse é um ponto crucial também que nós temos que saber. A questão do climograma, tudo bem? Então, o que é um climograma, tá? O climograma, ele vai ser o gráfico que vai me dar as principais características de um clima. O que eu quero saber de um clima? De um clima eu quero saber a sua temperatura e a sua umidade. Basicamente é isso. Então, você vai ter um climograma aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? E aí você vai ter em todo o climograma, por exemplo, você vai ter aqui, ó, uma quantidade de barras que vai me dar as características daquela região. E eu vou ter também uma linha, tá? Uma linha. Essa linha vai me demonstrar a quantidade de chuva, 0, 50,
100 milímetros, 200 milímetros. Então, toda vez, guarda aí, qualquer climograma, sempre cai climograma. Linha é temperatura. Linha temperatura. E barra é quantidade de chuva, tá? Barra é chuva. Tudo bem? Então, esse é um ponto crucial. Chuva é a barra e linha é a temperatura, em qualquer climograma. Então, quando a gente bate o olho nesse aqui, por exemplo, nós vamos ver o quê? O clima equatorial. Quais são as características de um clima equatorial? Chuva, muita quantidade de chuva ao longo do ano, que é a barra, e uma temperatura que varia pouco, porque é uma área muito quente o ano inteiro. Não varia. Então a temperatura fica em torno de 25, 26 graus o ano inteiro. Você vê que ela sai de um grau para o outro. Diferente, você pega uma área tropical, que no inverno vai bater ali 12, 13 graus, e no verão 32, 33. Então isso, vai aparecer vários climogramas na prova, tá? É tendência. Então, você tem que saber analisar um climograma. Então analise, ó, de janeiro a dezembro, uma chuva mais ou menos distribuída, chove mais no verão, mas eu tenho muita quantidade de chuva, acima de 150 milímetros o ano inteiro. Só o clima equatorial tem essa característica. Tudo bem? As chuvas são constantes o ano todo, as chuvas são as barras e a temperatura é a linha, em qualquer climograma, tá bom? Clima tropical possui estações marcantes, uma seca e uma chuvosa. Isso é característica de qualquer clima tropical, tá? Chove mais numa época do ano do que em outra. Tá? Aí tem uma variação de temperatura maior. O inverno é seco e o verão é chuvoso. Né? Está entre os trópicos, né, na região chamada intertropical. Né? O Brasil está quase todo nessa faixa, com exceção da região sul, que é temperada, subtropical. Isso explica o predomínio dos climas quentes por nós estarmos aí na linha intertropical. Beleza? Bom, o Brasil possui 6 grandes climas: equatorial, tropical, semiárido, tropical úmido ou litorâneo, subtropical e tropical de altitude. Pode perceber que o clima equatorial se concentra ali na região norte, tá? O clima tropical na parte central, pegando alguma coisa, né, também lá no norte do Brasil. O semiárido, né, que os ventos úmidos do mar são barrados por um planalto chamado Planalto da Borborema. Ele barra as chuvas que vêm do litoral, tá? Então a chuva bate nele, ela não consegue ultrapassar e só chove de um lado, deixando, né, na depressão sertaneja ali o clima semiárido. O tropical de altitude, pegando parte de Minas Gerais ali, os mares e morros, né, onde você vai ter parte de São Paulo também, onde você vai ter um clima tropical, mas a região é mais alta. Então, na época do inverno, ela tende a ser mais fria do que outros climas só tropicais. E o tropical atlântico, né, que é o tropical litorâneo, o tropical úmido, é a região onde você vai ter na estação seca, ela é menos seca porque está em frente ao litoral, então acaba chovendo também. E o clima subtropical, que é abaixo da linha do trópico, então você vai ter um clima com temperaturas mais amenas, mas de modo geral chamadas 4 estações bem definidas. No outono as flores caem no quintal, né, realmente, no verão é muito quente, na primavera as coisas florescem mesmo, então você tem uma característica, o inverno é frio, pode nevar. Então o clima temperado tem essa característica, né, ele realmente tem as 4 estações bem definidas. Então aqui, as características do clima, né? Igual mostrei para vocês lá, a gente tem os 6 climas, aqui a gente teria que falar qual clima, por exemplo, numa questão. Então é o clima de ponto 1, clima ali na Amazônia, onde você vai ter uma latitude muito baixa, próxima à linha do Equador. Depois a gente vai ver as vegetações que estão relacionadas nessa região. E aqui nós temos, né, um climograma da região equatorial. Manaus, né? Como a gente falou, usando de exemplo aí, quente e úmido, né? Chove muito. Manaus é quase como em Londres. A gente fala assim, ó, em Londres eu te encontro depois do chá, né? O chá é às 5 horas todo dia. Em Manaus eu te encontro depois da chuva, a chuva das 4 horas, às 4h30, chove todo dia, basicamente, tá? Com as mudanças climáticas, isso vem se alterando. Clima tropical. Olha lá, o climograma de Goiânia. Qual a característica, né, que nós temos? Nós vamos ter aqui uma estação muito chuvosa, uma estação mais seca, é a característica de um clima tropical. Então, o meio do ano ele tende a fazer essa barriga, porque chove menos e tem uma grande variação de temperatura, que é a linha. Então, lembra, olhei a linha, né, eu vou ver, pô, tem uma grande variação de temperatura, não é clima equatorial, tá? Bom, pô, essa temperatura, ela tá alta ali, boa parte do ano ela tá acima de 27 graus, não é clima subtropical, porque boa parte do ano não fica nessa temperatura. Então, pô, qual clima que tem essa grande variação de temperatura? É o clima tropical, e aí você olha a chuva, que são as barras, você vai ter ali, né, a quantidade de chuva que teve ao longo do ano.
Goiânia, né, verão chuvoso e inverno seco, característica de clima tropical. O clima semiárido, né, o clima aí do sertão nordestino, né, os ventos são barrados por esse planalto, né, fazendo com que a chuva não consiga passar. Olha lá, temperatura alta de 31 a 25 graus o ano inteiro e olha a quantidade de chuvas, muito pouco. Chove muito pouco, é o clima mais seco do Brasil. Qual que é o fator climático importante? A altitude que impede com que os ventos úmidos passem, ela barra. Ao barrar, o que fica atrás, né, na outra parte do relevo, você vai ter uma característica aí de base, né? Quando eu olhar aqui, por exemplo, ó, a gente vai entender assim, ó, o vento vem úmido do mar, tá? Aqui é o mar, ele vem do mar, quando ele chega aqui ele não consegue passar. Então a chuva cai só desse lado aqui, ó, ela não consegue passar. Daqui chove e de cá seca. É aqui que fica a chamada depressão sertaneja, que é o clima semiárido. Tudo bem? Então, nessa linha aqui do clima semiárido, a gente entende um pouco da situação, né, da região sertaneja. Alguém, né, lembrar da escola no livro Vidas Secas, né, os sertões, tudo se passa nessa região aí, né, que vai nos mostrar um clima muito difícil, onde a vida é muito complicada, né, você tem as pessoas que têm que ficar mudando de lugar porque é muito seco. Então você olha pelo climograma. Você vai ter que saber fazer análise de climograma. Barra. Então o clima do Brasil, que tem essa quantidade muito pequena de chuva, é o clima semiárido, tá? Então Cabaceiras, na Paraíba, chuvas escassas e irregulares. Você tem cactos, né, que são plantas adaptadas a uma área muito seca. Então um cenário bem difícil, tá? Então aqui o Planalto da Borborema, que eu contei para vocês, né, as chuvas vêm aí da linha do mar, bate, e não, quando elas começam a subir, elas já condensam e chove de um lado só. E a região do Planalto da Borborema trava, embaixo do lado do Planalto da Borborema, de um lado chove, do outro não. O que não chove é a região do clima semiárido, tá? Que barra esses ventos, fazendo essa depressão, essa área onde os ventos úmidos não chegam, ok? Bom, então a alta pressão tende a retirar, né, essa umidade da área. Então quanto mais frio uma determinada região, né, você tende a ter menos umidade nessa área do que numa região que seja mais quente. Então, quanto mais quente, você tem a tendência de ter mais umidade. Lembrando que pressão e temperatura são inversamente proporcionais na questão de clima, igual nós falamos. Temperatura alta, pressão baixa. Temperatura baixa, pressão alta. Então, a tendência de que uma área mais fria, ela tende a ter menos umidade. Tropical úmido, em frente ao litoral. Chuvas no outono, inverno e verão. Chove basicamente bem mais do que num clima tropical. Olha lá, ó. Um clima tropical comum. É um clima tropical, você tem uma parte do ano que é mais seca, mas em geral, tá? Tem mais água do que quando eu comparo com um clima tropical típico, tá? Característica ali do ponto 4, tá? O clima tropical úmido, característica de área 4. Então, o fator maritimidade, corrente marítima, faz com que tenha mais chuva do que num clima padrão tropical. E a temperatura, ela vai de 31 a 22 graus, tá? Tendo uma alternância menor do que quando eu comparo com o tropical típico, por estar frente ao mar, que retém o calor. Lembra disso? Bom, Maceió, Alagoas, olha que lindo. Né? Chuvas no outono, inverno e verão, olha como é que chove. Então, 3 estações do ano são chuvosas, a primavera é a estação mais seca, né? Quando eu comparo, por exemplo, com outro tropical típico, que primavera e verão chovem mais e aí no outono e inverno chove menos. Então tem uma estação mais chuvosa do que nas outras regiões por conta do fator climático, maritimidade e corrente marítima. Clima subtropical, né? Então características do clima. O clima subtropical é o 5. Olha lá, ó, você tem uma boa quantidade de chuva ao longo do ano, não é tão alta, porque ela vai bater ali em 140, né, o máximo ao longo do ano, né? Quando você pega ali o mínimo na Amazônia é 150 em um mês, né, mas ela tem uma divisão de chuvas mais ou menos igualitária e uma temperatura que sai de 25 graus e vem para 11 graus. Então, já é um clima bem mais frio, né, o máximo de 25, caindo aí para 11 graus, características do clima do Rio Grande do Sul, né, sendo que no inverno pode até nevar. Invernos frios e verões mais amenos. Por que mais amenos? Porque estão abaixo ali da linha do trópico, tá? Então, está na região temperada do planeta. Tropical de altitude, né? O clima aí tropical de altitude característica, boa parte de São Paulo, Minas Gerais, tá? E do Espírito Santo também. As mesmas características do tropical, porém com médias térmicas mais baixas. Por quê? Porque
porque quanto mais alto, mais frio. Então você tem ali, por exemplo, São Lourenço, Minas Gerais, você vai ter uma temperatura que pode chegar até zero, tá? Por conta da altitude ali das serras mineiras. Mas você tem também a questão da chuva, uma parte do ano, que é a parte do meio do ano, do outono e do inverno, é uma área, uma região, um momento que não chove, tá? Ou chove bem menos. Então, qual é a característica de um clima tropical que domina boa parte do Brasil? Uma estação chuvosa, uma estação seca, tá? Então esse é o clima tropical de altitude, beleza? Franca, São Paulo, né, verão chuvoso e inverno seco. É característica, né, da cidade de Franca, São Paulo, que é uma cidade de tropical de altitude. Então, o Brasil, os fatores climáticos, a latitude cria a maior parte dos nossos climas, estão todos basicamente na linha intertropical, menos a linha do Rio Grande do Sul, mas que tem um nome subtropical, porque está próximo ao trópico, né? Então, a ideia da latitude é o fator mais importante, né, nos climas do Brasil. As massas de ar que atuam no Brasil, a gente vai ver lá a MEA, massa equatorial atlântica lá em cima, que é aquela que chega do Atlântico, mas ela é barrada, né, para entrar no Planalto da Borborema lá, então ela só chove no litoral mesmo, para o interior ela não consegue entrar. A MEC, que é super importante, porque a MEC é massa equatorial continental, ela está relacionada aos ventos úmidos, chamados rios voadores, que ficam em cima da Amazônia. Era para ser seco, um vento dentro do continente, mas a grande umidade da Amazônia faz com que eu tenha uma leva de ventos úmidos muito grandes, tá? Então são chamados rios voadores que mandam umidade para o Brasil inteiro. A MPA, massa polar atlântica, que atinge principalmente ali o Rio Grande do Sul no início do ano, né, causando aquelas tragédias no sul, mas as principais causas disso não são as chuvas que já são naturais, é a retificação dos rios, a impermeabilização das áreas, é a falta de código de obras dos municípios, enfim, é mais uma gestão política, né, do que o processo da chuva que sempre aconteceu ali naquela região. Então a MPA, massa polar atlântica no inverno, ela atinge e ela bate de frente com áreas com massa de ar quente, então tende a causar chuvas muito fortes, né? Nós temos a MTC, massa tropical continental, que é uma massa seca que vem ali da Argentina, né, que diminui a chuva principalmente durante o inverno, e no inverno, né, a MPA, e em todo o processo do Brasil, a gente também tem a MTA, massa tropical atlântica, ela vem embaixo, na linha do trópico, e atinge boa umidade, pegando boa parte de São Paulo, tá? Ali também a linha do Espírito Santo, Rio de Janeiro, entra no Nordeste também, a massa tropical atlântica, também é uma massa bem importante. Lembrando que esses fatores climáticos, para formar o clima, eles interagem entre si e vão me dar as características de temperatura, de umidade e de pressão de uma determinada região, tá? Então a MEC, por exemplo, é a massa equatorial continental, quente e úmida. Forma-se em cima da Amazônia, que é a que faz os chamados rios voadores, né? Provoca chuvas na Amazônia em boa parte do país durante vários meses. O principal fator é a grande umidade da floresta amazônica, tá? Então, como eu disse, ela é distribuída no país inteiro. A MEA, né, que é aquela que vem do Atlântico, que pega ali em cima da região nordestina, ela é quente e úmida. Ocorre sobre o Atlântico, numa área de convergência daqueles ventos alísios que sopram do trópico para o Equador, ventos muito quentes e úmidos. No verão, ela sai ali, né, até o 8 graus sul, então ela desce bastante, né, e ela vai até a região ela chega próxima à linha do Equador. Atua bastante no norte e nordeste brasileiro, mas é travada pelo Planalto da Borborema. Quando ela se encontra com a MPA, massa polar atlântica, provoca grandes chuvas. As chamadas, quando há o encontro de massas de ar de temperaturas diferentes, a gente fala que houve encontro de massas de ar, ou encontro de frente fria com frente quente. Já deve ter ouvido isso na Moça do Tempo lá, né? Frente fria com frente quente tende a ter chuvas torrenciais, chuvas muito fortes, chuvas frontais, que a gente chama. São chuvas com bastante quantidade, né, de relâmpagos e tudo mais, tá? Então a MEA atinge o Brasil ali na região do Nordeste. A MTA, massa tropical atlântica, ela vai pegar ali na região do Atlântico Sul, ela é quente e úmida também, traz bastante quantidade de chuva e atua muito no sudeste do país. Aqui, né, a gente vê ali que ela atinge a MTA tanto no verão quanto no inverno, ela pega boa parte ali do sudeste do país, também do sul. A MTC é a única massa quente e seca que nós temos no país, né, a única massa seca, ela vem ali da região da Argentina, né, do Chaco, região da Argentina e do Paraguai, uma região muito seca, né?
Então tem um grande aquecimento no verão, ela é seca e quente, então ela traz bastante calor e tira a quantidade de chuva, né, principalmente no inverno. A MTC, ela nasce fora do Brasil. Então a MPA, que é a massa fria e úmida, ela vem lá do polo, né, com grande quantidade de chuva. Ela é mais rápida que as outras porque é um vento de alta pressão, ele vem numa região muito fria e ele, quando entra no Brasil, é uma chuva fria, né, uma massa de ar fria e com muita água, então traz estragos, certo? Seu avanço no litoral destaca as chamadas chuvas frontais, quando uma massa de ar quente encontra a massa de ar frio. Avança para o norte e recua a MEC, os fios voadores, que ela vem com força. Então você pode ver ela aqui subindo, né? Essa MPA subindo. Ao subir, ela retira, ela meio que traz os fios voadores para trás e ela faz um fenômeno chamado friagem, né? Que é um vento frio subindo ali para a região da Amazônia por conta dessa massa de ar. Tá vendo como é que o clima é formado por diversos fatores? Né? Então a MPA, ela vem lá da parte, né, dos polos, né, e chega ali na formação no Rio Grande do Sul, tá? Então os rios aéreos, são os rios voadores que eu comentei, eles saem lá da região amazônica e atingem boa parte do Brasil. A MPA empurra eles para cima e leva um frio para a região amazônica. E aqui a gente vê também os fenômenos, né, que vão alterar a dinâmica do clima e a dinâmica geral, né, do processo econômico também relacionado à pesca, à agricultura, que é o El Niño e a Laninha. O El Niño, ele aquece de forma anormal as águas do Pacífico, ali na região do Chile. E aí, ao aquecer essas águas, o direcionamento dos ventos, que deveria, essa região, uma região que enviava ventos, ela passa a receber ventos. Então ela retira chuvas de outras regiões do Brasil, tá? Então esse é um problema que nós vamos ter aí relacionado à questão do El Niño. Então atrapalha a chuva lá na Amazônia, né? Gera seca no Sudeste. Então é um problema. O El Niño é um fenômeno que ainda é natural, a gente não sabe exatamente qual o motivo desse aquecimento. Ela vem de dentro, esse aquecimento, não é exatamente culpa do ser humano, mas o ser humano, quando tem o El Niño, o aquecimento global já está acontecendo, aí soma-se a isso e aí tira o equilíbrio global. Lembra que os ventos, por exemplo, um vento frio e úmido está dirigindo para sua região, mas de repente a região para onde ele está indo, ela fica mais fria. Se essa região fica mais fria, os ventos deixam de chegar e passam a sair de lá. A mesma coisa a Laninha, tá? Que são os ventos aí, a área da região do Pacífico, que se resfria de forma anormal, né, que causa aí seca, né, frio no sul e no nordeste vai chover mais, na Laninha. Então há uma alteração na dinâmica dos ventos, que faz aí um problema relacionado, né, ao planejamento, né, da estrutura climática e tudo mais. Ok? Bom, então são esses os principais pontos relacionados à climatologia, tema extremamente importante, certo? E eu te vejo já na próxima aula para a gente falar sobre biomas e vegetação. Grande abraço, professor Max Engler. Até a próxima. Tchau!